pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Camila e hoje a gente vai falar um pouquinho de Beleza do Roger Scruton. Esse é um autor um tanto quanto polêmico. Eu gosto bastante dele, gosto bastante das opiniões dele. E neste livro ele vai discutir a beleza do ponto de vista filosófico. Afinal, o Roger Scruton é um filósofo. Existe um documentário também que se chama Por que a Beleza Importa? Ele tem um pouquinho do conteúdo do livro, mas é um pouco mais simplificado. Roger Scruton é considerado um filósofo difícil. Os livros dele são, no geral, considerados difíceis de entender. Então, o documentário ele é um pouco mais acessível, digamos. Eu não achei um livro difícil e eu acho que isso é muito porque o assunto é um assunto que eu já estudo há muito tempo. Eu tenho aqui o canal que eu falo sobre literatura. Eu sou uma pessoa que sempre li bastante, que gosto de estudar e tudo mais. Coisa que algumas pessoas reparam, até quem me segue no Instagram, é que apesar de eu falar de livros, ser engenheira, eu posto assim umas fotos com uns lookinhos meio diferentes, umas coisas meio assim, mesmo que o foco seja livro, é uma coisa que algumas pessoas já comentaram. E eu sou formada em moda também, tá? Eu não exerço, nunca exerci, assim, né, a profissão. Eu fiz porque eu realmente era muito apaixonada, sou muito apaixonada por moda e por beleza, por harmonia, por essa coisa mais estética. Eu sou uma pessoa muito estética. Já falei várias vezes que eu escolho o livro pela capa, assim, não exatamente só pela capa, mas, por exemplo, se eu tenho duas traduções que são muito boas e tal, a beleza é um fator que para mim desempata. Eu, por exemplo, não levo muito em questão preço. A não ser que seja uma coisa muito discrepante. Tipo, tem aqui um livro esgotado da Kozak Naif que tá R$ 2.000 e tem um livro da Penguin de 50, e beleza. Mas se fosse assim, um custa 50, o outro custa 100, eu vou no de 100 se ele for mais bonito. Se ambas as traduções forem boas e tudo mais. Então, eu já falei várias vezes que sim, gente, a estética para mim é extremamente importante, inclusive quando eu vou escolher, por exemplo, a capa de um livro. E esse livro ele vai falar justamente que a beleza é importante na nossa vida, né? Inclusive, o documentário, como eu falei, se chama Por que a Beleza Importa? E ele tem até um pouco da filosofia que a gente vê lá em Platão. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a República de Platão, você pode clicar aqui para assistir. E o Platão ele tem essa filosofia do belo e do bom, né, que está associado e que isso, inclusive, quer dizer, aí já não está em Platão, mas existem teorias, né, de que o belo, o bom aproxima a gente de Deus. Essa harmonia, né, o que a gente vê e que tem essa atração, aproximaria a gente de Deus e eu acredito um pouco nisso, assim, sabe? Na minha cabeça faz sentido. E aqui ele vai discutir várias coisas interessantes como gosto, né? Se existe, hoje em dia é tudo muito relativizado, então eu não posso falar que tal coisa é feia porque, ai, pro meu gosto é bonito. Não. Porque se fosse assim, a gente não poderia nem estudar arte, né? Se tudo é arte, então se tudo vai depender do gosto da pessoa, como que eu vou estudar? Como que eu vou criticar? Então, não, a beleza não é relativa, as coisas não são relativas. Este livro aqui, eu dei uma nota 8 para ele, tá? Eu achei um livro muito bom. E eu tirei uns pontinhos. Primeiro, por conta da parte de música, que foi a única parte que eu achei realmente complicada desse livro. Eu não sou fã de música, apesar de eu ser extremamente estética e eu sei que existe beleza na música, né? São pouquíssimas músicas que eu realmente gosto e eu sou bem seletiva nas minhas músicas. Eu tenho uma playlist ali de músicas que eu realmente gosto, que deve ter, sei lá, 30 músicas. E eu ouço pouquíssima música, então, apesar de eu conseguir ouvir e entender o belo ali na música, não é um negócio que me causa, assim, muitos sentimentos, sabe? Como, por exemplo, uma obra de arte ou até uma estética de foto e de moda, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Já que eu tenho a formação também em moda. E eu acho que é uma forma da gente se expressar. E aí não vai ter jeito de eu fazer esse vídeo sem dar vários exemplos relacionados à moda, né?
porque é uma coisa que eu estudo há muito tempo, e até a beleza e a harmonia na hora de se maquiar, etc. Então, gente, homens que estiverem assistindo, me desculpem, mas os meus exemplos, é claro que eu vou passar aqui pelas minhas marcações e falar sobre o que o Scruton falou, mas os meus exemplos pessoais, assim, que eu vou dar, vão ser relacionados à moda. Existe uma vertente ali na moda que é do David Kibbie. Ele divide ali os tipos de corpos pela essência e o quanto que o corpo tem de essência masculina e feminina e a maneira como ele está distribuído. É uma teoria bem profunda que eu vou tentar dar uma resumida aqui para vocês. Vou dar o exemplo do meu quibe, que é Gamine Extravagante. A Gamine, ela tem essência masculina e feminina, mas diferente da clássica, que é como se eu tivesse misturado essas essências no liquidificador. E vocês vão entender, gente, eu juro, porque eu tô dando esse exemplo, tá? Tem a ver com o livro, prometo. A clássica, ela tem isso, a essência masculina e a feminina bem distribuída. A Gamine é como se eu tivesse feito um sanduíche, masculino, feminino, masculino, feminino. Então você percebe coisas da essência masculina e da feminina. E aí, quando a gente vai se vestir, o que que vai harmonizar melhor com a pessoa? É repetir o que está na própria essência dela. Então, por exemplo, eu sou baixinha, eu tenho 1,57 e eu não pareço ser baixinha em fotos. Muita gente fica super surpresa. E eu uso o estilo de roupa que eu estou usando agora, que eu poderia tirar esse cinto aqui e tá toda de branco. A teoria normal da moda fala que se eu tivesse de branco, me alongaria, né? Se eu tivesse toda de branco. Mas, como eu sou Gamine e eu sou feita meio que em fatias, eu fazer fatias quando eu vou me vestir, eu repito o que tem na minha essência. E isso harmoniza melhor comigo e eu pareço mais alta. Diferente de quem é da essência natural. A essência natural fica bem com looks alongados, assim como a essência dramática. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito interessante o que eu já ia falar com o David Kibbie. O que o Scruton vai falar aqui sobre essa harmonia. Então, muitas vezes tem uma coisa linda e maravilhosa rodeada de coisas um pouco mais simples e que vão harmonizar e que vai valorizar aquela beleza. Só que quando você polui aquilo e coloca coisas que não harmonizam, isso vai deixar aquilo já não tão bonito. Então tem muito a ver com isso de harmonia. E é por isso que quando, muitas vezes, quem é Gamine, tá? Voltando aqui pra moda, né? A gente consegue usar coisas um pouco mais diferentonas e tal. Quem é mais clássica, ela não fica bem, assim, a clássica ela fica bem com tudo na moderação. A Gamine fica melhor na definição, a natural fica melhor com o cabelo mais natural, com tudo mais. Então, assim, uma coisa que funciona pra mim não vai funcionar pra quem é natural. E é por isso que às vezes você fala, nossa, fica lindo nela, mas em mim não fica, entendeu? Então, é por conta da harmonia. Então, uma coisa pode ser bonita isoladamente, mas quando ela é colocada no conjunto, ela já não é mais bonita. Então, é muito legal quando o Scruton fala sobre essa parte de harmonia, que tem tudo a ver com beleza, né? Porque não existe isso de beleza isolada, depende muito do contexto, e eu concordo muito com essa parte que ele fala isso. Uma outra coisa que eu acho bem interessante é sobre a questão da beleza e do gosto. Você pode gostar mais de ouvir um funk, um sertanejo, sei lá, mas no fundo, geralmente as pessoas sabem que a música clássica é mais bela, mas você gosta de um sertanejo, de um funk, enfim, sabe? Então, existe diferença do gosto e do que é essencialmente belo, né? Você pode, assim como livros, existem livros clássicos, existem livros que têm uma estética descrita, como, por exemplo, o Flaubert, o Nabokov, que escrevem de uma forma que é impossível você não ler e admirar. Mas você pode se divertir lendo um livro que não é tão esteticamente belo. Não é muito meu caso, porque o que eu mais gosto em livros é justamente a estética da escrita. Mas, sei lá, tem gente que na hora de descansar a cabeça
vai ler um entretenimento ali que pode ser de qualidade, como, sei lá, Agatha Christie, ou pode ser um bem ruim mesmo, mas que vai distrair ali a cabeça dela e é o que a pessoa tá querendo fazer. Mas você tem que saber diferenciar o que é realmente bom e belo do que não é bom e belo, que não vai te elevar, né, como ser humano e te trazer ali mais próximo do que é bom, mas que vai te distrair, é o que você está precisando ali no momento. Bom, acho que falei aqui de alguns pontos que eu acho interessantes. Vou falar um pouquinho aqui sobre o que eu marquei no livro. E, eu estava falando de por que eu tirei pontinhos aqui do livro, né? Um pontinho eu tirei por conta, então, da parte da música, que, sinceramente, eu não entendi muita coisa. Achei, sim, difícil a parte da música, foi a única parte que realmente eu boiei. E, sinceramente, eu também não fiz questão de entender, porque não é um assunto que me interessa, né? Então tem muito isso também. Tipo, simplesmente não estou afim de perder o meu tempo tentando entender isso, entendeu? Então, e o outro ponto, então tem meio que a ver com a minha experiência pessoal. E o outro tem um pouco a ver com a minha expectativa e a realidade do livro. Eu esperava muito que ele falasse assim: como você vai definir que uma obra de arte é bela, sabe? A definição de beleza. E não temos isso aqui no livro. E é o que eu esperava. E, enfim, não vai esperando isso, que eu acho que você vai achar o livro legal. E se você gostar de música, talvez você dê até um 10 pro livro. Se você gostar e entender, porque não adianta só gostar, não, porque é bem complicadinha a parte que fala de música, tá? Logo no prefácio ele fala: a beleza pode ser reconfortante, perturbadora, sagrada e profana. Pode revigorar, encantar, inspirar, atemorizar. E isso me lembra muito quando a gente lê também nos livros, quando tem tempestades, sabe? Muitas vezes lá em David Copperfield, o Charles Dickens tem um capítulo que é muito legal e que é, inclusive, eu acho que Tolstói considera um dos capítulos mais bem escritos, né, que ele já leu, que é o capítulo da tempestade, e que a gente tem a diferença entre o belo e o sublime. O sublime, ele, apesar de ser bonito, ele assusta pela grandiosidade. E então a gente tem beleza nas duas coisas, a gente tem beleza também na simplicidade, né? Alguém diferente à beleza, sem dúvida, é porque não a percebe. E aí ele começa a falar se a beleza está desaparecendo no nosso mundo, sobre a questão do relativismo, de que modo podemos alegar que determinado tipo de música é superior ou inferior a outro, quando os juízos comparativos só refletem o gosto daquele que os profere. Este relativismo tão popular levou a desprezarem os juízos de beleza por serem eles algo meramente subjetivo. Beleza não é subjetivo, beleza não é subjetiva. Repete comigo: beleza não é subjetiva. Gosto nenhum pode ser criticado. Enfim, né? Esse politicamente correto horroroso que tem aí atualmente. Além disso, estariam mesmo certos escritores e artistas que vêm insinuando desde Baudelaire e Nietzsche que belo e bom podem divergir de modo que algo pode ser belo em sua imoralidade? Bom, a minha concepção é que não, tá? Para mim, o bom e o belo andam juntos, mas hoje em dia tem muita imoralidade, mas na minha percepção isso não é belo, fica uma coisa vulgar. Então, para mim, sim, o verdadeiro, o bom, o belo andam juntos. É bom que eu vou falando do livro, já vou falando de mim, já vou sendo cancelada, porque, né? Para quem não sabe, eu sou conservadora, então, assim, o verdadeiro, o bom, o belo. A beleza é um valor supremo que buscamos por si só, sem ser necessário fornecermos qualquer motivo interior. Deste modo, beleza deve se comparar à verdade e bondade. Nós, sendo seres racionais, buscamos naturalmente a beleza, né? Para justificarmos nossas crenças e desejos, nossa razão deve estar ancorada no verdadeiro e bom. E aí, vamos lá para o que eu penso, que eu comentei com vocês no começo, né? Que tudo isso aproxima a gente de Deus. Então, Deus, ele cria coisas harmoniosas. E quando a gente vê uma coisa que está em harmonia, isso aproxima a gente do divino. Como a gente a gente caiu, né? Somos caídos. Quando a gente vê uma coisa bonita e bela, a gente meio que se lembra daquele tempo que a gente vivia no paraíso e a gente quer se aproximar daquilo, do que é divino. E aí, aqui na página 46, fala sobre a importância da beleza na conquista e tal. E aí é legal porque fala que, no entanto, todas essas coisas são sinais de força, engenhosidade e talento, sendo, portanto,
indícios confiáveis de adequação reprodutiva. E aí ele fala sobre, no caso, outros atrativos além só da beleza física, né? Inteligência, também ser importante e valorizado. Talento, engenhosidade. Só que isso também é belo, né? Porque tem a beleza ali física e essa beleza que a gente fala interior, né? Mas é isso, a gente vê beleza em atitudes, né? Então tudo isso tem a ver com a beleza. O que vocês acham? Tô viajando, gente? Eu acho que é um pouco isso. Apenas os seres racionais possuem interesse estético e que sua racionalidade se deixa envolver tanto pela beleza quanto pelo juízo moral e pela crença científica. Agora, na página 77, para você, de novo, né, perceber como que a beleza, tem ali a beleza só estética de você olhar para a coisa, mas é muito mais profundo. Por exemplo, quando você vê ali o quadro A Morte de Sócrates, é um quadro bonito. Eu conhecia esse quadro, aí depois eu fiquei sabendo mais ou menos a história, achei mais legal ainda o quadro, e depois eu li a Apologia de Sócrates. E aí o quadro, gente, ganhou uma outra dimensão para mim. E aí eu percebi os detalhes, né, do Sócrates. Para quem não sabe, o Sócrates ele foi condenado à morte por envenenamento, só que assim, ele estava na paz, sabe? Ele sabia que ele tinha feito o que precisava ser feito. Eu vou fazer uma resenha da Apologia de Sócrates, eu acho que ainda não vai ter ido ao ar, mas é um livro assim maravilhoso. E quando você lê Apologia de Sócrates e entender tudo ali que aconteceu, vai ver o quadro de novo e vai ver se esse quadro não vai ficar ainda mais belo para você. Então você vê no quadro ele com o veneno ali, né? Na paz, tipo assim, fiz o que precisava ser feito no mundo, não desisti daquilo, eu tô aqui, né, sendo condenada à morte porque eu bati o pé e eu não vou deixar de fazer o que eu nasci para fazer. Eu vim, né, assim, o que eu preciso fazer na vida é isso, e até na morte. Ele fala que depois, lá no Hades, ele vai continuar sendo filósofo, vai continuar fazendo o que ele foi condenado, né, aqui por fazer. Então, e aí você vê as pessoas, assim, nem conseguindo olhar para ele, meio que não acredito que esse cara vai morrer, né, desse jeito, porque foi tudo muito político ali, a morte dele. Então, ó, aí na página 77 fala: as obras de arte nos interessam em parte porque representam coisas, contam histórias, expressam ideias e emoções e comunicam significados almejados conscientemente. Então, o estudo das obras de arte, eu dei o exemplo do quadro da Morte de Sócrates, mas também os livros, né? Às vezes você lê um livro e fala, nossa, o livro é muito bem escrito, e aí você vai estudar um pouco de crítica literária, vai vendo outras interpretações, e aí você fica mais tipo assim, meu Deus, que coisa genial! Então, o estudo dessas obras de arte faz com que a gente aprecie elas ainda mais. Olha aí o que eu falei um pouco de moda, né? Página 100 começa a falar sobre o estilo, na 101 fala sobre esforço estético, o significado que deseja comunicar. O exemplo insinua, de fato, que as escolhas estéticas têm seu papel na promoção do autoconhecimento, na compreensão de como você mesmo se adequa ao mundo de significados. Então, é isso. A estética, ela vai sempre comunicar algo. Por mais que a pessoa fale, ah, eu não ligo, beleza, você está comunicando que não liga, entendeu? Então, por isso que quando a gente, sei lá, vai procurar emprego, né? A roupa que você vai vestir nessa entrevista de emprego, se vista para o cargo que você quer, se eu for vestir para o cargo que eu quero, como que se veste uma herdeira que não precisa trabalhar? Eu vou viver de pijama moletom. E as primeiras impressões, elas influenciam muito o julgamento, né? E é interessante que ele fala aqui sobre as escolhas estéticas ter um papel na promoção do autoconhecimento. E quando eu penso em moda, eu penso muito isso, sabe? Eu vejo o quanto o meu estilo evoluiu, o quanto que às vezes eu seguia alguma tendência, eu não sabia direito ali, apesar que eu considero que eu sempre me vesti razoavelmente bem, porque eu realmente sempre gostei muito de moda, mas às vezes não era tão eu, sabe? E quando a gente vai ou se autoconhecendo, ou às vezes a gente muda mesmo, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai mudando a forma de vestir, a forma de se mostrar para o mundo, porque é isso. Você vai passar essa impressão e quanto mais você vai amadurecendo internamente como pessoa, geralmente você também amadurece o seu estilo de se vestir. Ah, pronto, meu canal literário agora vai ter um vídeo basicamente sobre moda, mas tô usando um livro para isso.
Aqui, gente, na página 155, eu fiz uma marcação que eu, sinceramente, assim, fiquei meio que sem saber, sabe? Fiquei em dúvidas. Podem deixar, inclusive, a opinião de vocês aqui, que fala das regras e originalidade. A beleza pode residir precisamente na transgressão. Fala sobre o adicional de criatividade quando o cumprimento das regras é interrompido, violação explícita das regras. Só que assim, né? A beleza, ela tá na harmonia, mas também tem beleza na transgressão às regras. Só que até que ponto essa transgressão é válida? Até que ponto essa transgressão é uma criatividade que vai tornar aquilo mais belo? Ou quando, na verdade, vai tornar simplesmente feio, esdrúxulo e de mau gosto, vulgar, enfim. A mera transgressão às regras, atualmente, ela tem exagerado e devastado a beleza, né? A gente vê coisas que artistas aí famosos andam fazendo para chamar a atenção e para realmente incomodar. E eles falam que isso é arte, que eles estão colocando para fora a sua criatividade. Qual a opinião de vocês? Qual que é esse ponto aí de um adicional de criatividade ou uma mera vou chutar as regras e vou fazer um negócio aqui e vai ser simplesmente feio e ridículo? E aí fala aqui sobre a pornografia leve. Página 171 tem um quadro, eu queria mostrar para vocês, mas eu não sei se o YouTube pode me gongar, porque é uma mulher nua, ela tá de costas. E aí, gente, tem uma diferença de quando tem uma mulher ali, que ela tá também nua e tal, mas uma posição, tipo, de boa, tipo, sei lá, Vênus, né? Um quadro super famoso. Mas esse aqui, depois vocês pesquisam, chama Odalisca Loira, do Balcher. Não sei como é que fala o nome desse cara, não. Mas, enfim, ela tá num sofá, numa posição, que não é uma posição que você estaria ali de boa, deitada no sofá. É uma posição meio insinuante, tipo, venha e, entendeu? Então, ele chama isso de pornografia leve. Só que ele faz uma diferença num quadro pintado, né? Apesar que ele foi inspirado numa pessoa, mas, enfim, é um quadro. E uma imagem na página 3, que tá falando até que é uma seção de tabloide inglês, do tabloide inglês The Sun, que apresenta na terceira página, destinada a publicar a cada edição uma foto de uma modelo nua. Então, é uma pessoa de verdade. E tem uma diferença. Porque a mulher desta página está sendo acondicionada em seus atributos sexuais expostos para a fantasia de milhares de estranhos. Ela pode não se importar com isso, e aparentemente não faz. Porém, por não estar nem aí, já demonstra o quanto perdeu. Ninguém é degradado pela pintura de Balcher, uma vez que não há ninguém real ali. Apesar de ter sido retirada da vida real, ela não é de modo algum idêntica ao ser humano real. Aí ele fala que a pornografia não pertence à esfera da arte, porque ela é incapaz da beleza em si e porque dessacraliza a beleza das pessoas que retrata. A imagem pornográfica é uma varinha mágica que transforma sujeitos e objetos em coisas, assim acaba por tirar-lhe o encanto e destruir a fonte de sua beleza. Gente, eu achei isso tão maravilhoso, porque como eu falei, a beleza e o bom andam juntos, aproxima a gente de Deus. Ele está associado à divindade. Quando você vulgariza uma pessoa e objetifica isso, objetifica a pessoa, não tem como você falar que isso é beleza, sabe? Enfim, eu achei essa parte, sei lá, pra mim é um dos auges do livro. Isso está na página 172, aí depois a 173 tem um pouco que fala sobre a questão moral e continua na 174, tá? Aí depois a gente tem aqui o capítulo 8, que chama A Fuga da Beleza. E na página 188 tem aqui uma marcação que eu fiz, que fala assim: a forma humana nos é sagrada porque carrega a marca de sua corporificação. Seja por meio da pornografia do sexo, seja pela pornografia da morte e da violência, sua dessacralização deliberada tornou-se uma espécie de compulsão para muitos. Ademais, essa dessacralização, a qual macula a experiência da liberdade, é também uma negação do amor. Trata-se da tentativa de refazer o mundo como se o amor não mais fizesse parte dele. Uma cultura sem amor que teme a beleza porque o amor perturba. E é isso, né? Assim, o amor, o belo em si, que não é apelativo, que, né,
ele está cada vez perdendo mais espaço na nossa sociedade. Ao dessacralizar o transcendental, querendo criar um paraíso na Terra, as pessoas começam a ouvir os seus desejos carnais, ao invés de cultivar a alma. E é por isso que a gente tem a dessacralização, né? A objetificação do corpo, que devia ser sagrado, porque está abrigando a nossa alma. Idolatria, essa parte é muito boa. Essa parte eu acho que eu até postei no Instagram. A dialética do sagrado e do profano é um tema capital da Bíblia judaica. Nela, Deus a todo momento se revela em mistérios que sublinham seu caráter sagrado, enquanto os judeus se veem constantemente tentados a profaná-lo e venerar em seu lugar imagens e ídolos. E aí, claramente, eu lembrei da idolatria que tem hoje a cantores, a pessoas famosas, que não devia acontecer, né? A colocação de um substituto no lugar daquilo para qual não há substitutos. Lá no livro, que é simplesmente meu favorito da vida, que é Paraíso Perdido, gente, eu amo esse livro. Tem resenha dele aqui no canal, você pode clicar. Eu fiz essa resenha há bastante tempo, assim, então não lembro se eu citei esse ponto específico, mas lá ele fala que o que Lúcifer teria feito, né, junto com seus comparsas ali. Eles tinham imagens de objetos, de animais, enfim, que eles colocaram ali para os humanos adorarem, e aí eles ficavam adorando o Lúcifer e os amiguinhos dele, ao invés de adorar a Deus. Então é justamente isso, as pessoas hoje em dia estão adorando e colocando animais, objetos, pessoas, cantores, enfim, no lugar daquilo que não deveria ser substituível, né? Que é Deus, o sagrado, sei lá, enfim. Você não deveria adorar um cantor X que você não conhece, sabe? Claro, a gente gosta do trabalho de fulano, mas eu falo... É óbvio, gente, que tem uma diferença entre idolatria e... Essa resenha vai ser polêmica, né? Estamos aí para isso. Vamos lá, continuando. A idolatria é o paradigma da profanação. Uma vez que admite no reino do louvor a ideia da moeda de troca, você pode trocar ídolos, barganhá-los, experimentar novas versões, testar qual deles responde melhor à oração e qual alcança o melhor acordo. Tudo isso é profanação, visto envolver a substituição daquilo que não pode ser substituído, sem que deixe de ser, isto é, o objeto sagrado em si. Para finalizar, queria citar aqui na página 197. O vício, segundo os psicólogos, está relacionado à recompensa fácil. O viciado é aquele que a todo momento gira a chave do prazer. A arte se opõe aos efeitos do vício, no qual há necessidade de estímulos. Então é o que eu falei para vocês dos livros, né? Então a gente tem ali um livro tipo Madame Bovary, do Flaubert, super bem escrito, maravilhoso, arte pura, aquilo ali, ai meu Deus. É um livro facinho, que você vai ler assim, tipo, virando página de boinha? Não, gente. As pessoas hoje em dia, elas estão viciadas em entretenimentos que você não precisa pensar. Ela fica lá assistindo 10 episódios de uma série, que às vezes ela nem tá gostando tanto, só porque ela não precisa pensar, porque é simplesmente mais fácil. E isso se torna um vício. A arte, ela vai exigir que você raciocine. Quando você vai ler um livro como esse daqui, não é para ser facinho. Eu falei com vocês que eu não achei um livro, nossa, extremamente difícil. Mas é um livro tipo, delícia, não, vou ler uma página aqui, já tô virando a próxima. Nossa, não, você precisa pensar, sabe? E é isso. O TikTok, né, que as pessoas ficam lá, tipo, 2 horas vendo vídeos de 15 segundos que não vão agregar em nada na vida delas. E segundo o autor, né, na página 198, mas eu concordo, o porquê desse vício se mostrar tão virulento hoje é uma questão interessante. Qualquer que seja essa explicação, porém, meu raciocínio pressupõe que ele é inimigo não somente da arte, mas também da felicidade. E que todo aquele que se importa com o futuro da humanidade deveria estudar como recuperar aquela educação estética. Então, segundo o autor, isso seria inimigo da felicidade, como eu falei para vocês, é o que não nos eleva, né? Essa coisa da gente precisar pensar, raciocinar e se esforçar é que vai fazer a gente ir transcendendo e nos elevando como ser humano e levando a nossa alma cada vez mais próxima do divino. E é isso. Ai, quando isso virou um vídeo sobre moda e eu pregando aqui para vocês. Então é isso, vamos finalizar esta resenha aqui. Eu acho que foi um pouquinho polêmica, mas tudo bem. Eu realmente sou uma pessoa que não ligo muito para essas coisas, não. Ainda bem que eu não tenho, tipo, muito seguidor também. Então, quando tem um hate ou outro, não é nada muito
expressivo, né? Porque esse é o bom de não ter tantos seguidores assim. E a minha bolha de seguidores, de pessoas que realmente me acompanham, geralmente pensam um pouco parecido, porque eu acho que a gente atrai mesmo, né? As pessoas que pensam parecido com a gente. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei. Me conta se vocês já leram Beleza, o que vocês acharam mais interessante. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!